Fala, meu povo, tudo tranquilo? Tá rolando aí a tarefa de casa também? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Legal? Hoje, dando sequência ao sistema cardiovascular, então sintoniza comigo aí, né? Não vai se perder no teu estudo aí em casa. Aula número 1, referente à semana 2, tá? Então nós pegamos o sistema cardiovascular e nós dividimos em 6 aulas, né? Semana 1, 3 aulas, semana 2, mais 3 aulas. E hoje uma aula muito show, galera, uma aula super bacana e ao mesmo tempo uma aula aí obrigatória para você, mesmo que você não goste da biologia, é importante você entender como funciona a transfusão sanguínea, legal? Então bora lá falar de tipos sanguíneos nessa aula referente ao sistema ABO, certo? Vocês vão perceber que eu vou falar sistema ABO, sistema AB0. Na verdade, o correto mesmo é falar sistema AB0, certo? Ah, professor, mas por que fala O? É porque foi um erro de tradução. Quando foi feita a tradução do trabalho do Karl Landsteiner, que foi o cientista que descobriu esse sistema ABO, o OU, né, ficou o quê? Ficou O, né? Na verdade, o OU seria 0. Mas veja, é algo que é aceito aí pela comunidade científica, então não fique acanhado, né, em falar meu tipo sanguíneo é O, né? Caso o teu tipo sanguíneo seja O. Não é um erro, certo? A gente diz assim, ó, na verdade, quando o pai, né, do sistema ABO criou esse sistema, ele criou como sistema AB0. E eu vou mostrar para vocês por que é AB0, legal? Então bora lá falar desse tipo sanguíneo aí, né? Desse sistema ABO. Importante dizer, galera, que antes de existir esse processo de transfusão sanguínea, que é algo assim que pra gente hoje é tão comum, né? Como que era feita a transfusão? Você tem ideia? Você já parou para pensar? Olha só, o sistema ABO, ele foi descoberto por Karl Landsteiner no ano de 1901 mais ou menos. Esse cara aqui, ele vai ganhar prêmio Nobel, né, por conta de dedicar uma boa parte da vida dele ao estudo dos tipos sanguíneos, né? Ele também é o pai do sistema RH, um outro sistema que a gente vai estudar já na sequência, certo? Então foi um cientista muito importante, né, o Landsteiner. Agora pense, 1900 não faz muito tempo não, certo? Como eram feitas as transfusões sanguíneas? Eram feitos meio que ao acaso. E talvez você deve já ter usado uma expressão, meu amigo é sangue bom, né? Fulano é sangue bom. Da onde vem essa expressão, você sabe? Vem da parada assim, ó. Se alguém precisava doar sangue, imagina que eu preciso doar sangue, vou lá e vou doar sangue. Dou o sangue lá pro Clóvis e de repente dá certo, né? Ao acaso deu certo. Ah, o Giovanni é sangue bom. Foi doar sangue e salvou a vida do Clóvis. Legal. Agora, se o camarada vai lá e doa sangue e não dá certo, o paciente morre, o amigo morre, vão dizer, ah, esse cara não tem sangue bom, Giovanni lá não tem sangue bom. Então essa expressão sangue bom que a gente usa até hoje é devido, né, a problemas de transfusão sanguínea que eventualmente poderiam acontecer, o camarada não era sangue bom e quando dava tudo certo o camarada era sangue bom. Então, galera, esse slide aqui, na verdade, não tem uma importância assim em questão de prova, é mais um histórico aí para vocês, né? O Karl Landsteiner é o pai do sistema ABO e ele também vai ser o pai do sistema RH. Só para você entender, ABO eu não falo se é positivo ou negativo, eu só falo se é A, se é B, se é O, né? Ou se é AB. Eu só vou falar se é positivo ou negativo quando a gente falar, né, na próxima aula de sistema RH. Importante também dizer, antes da gente aprofundar aqui, que existem mais de 20 tipos de sistemas sanguíneos, né? Então, não é só o sistema ABO, não é só o sistema RH. Esses são os mais importantes, os mais famosos, mas tem outros sistemas que a gente acaba não estudando no ensino médio, a não ser que você vá fazer uma especialização, né? Tem um sistema chamado sistema MN, tem o sistema Duff, o KEL, o KID, ou seja, tem uma porção de sistemas aí que, caso você vire um especialista, né, nessa área, você vai acabar estudando. Mas bora lá então, gente. Foco aqui no sistema ABO. Então, Karl Landsteiner, 1900, né, ele publica aí esse trabalho, 1900, 1901, combinações entre plasma e as hemácias, lembrando que as hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, de diversas pessoas, resultando em aglutinações. Um ponto importante aqui que eu gostaria que você ficasse bem atento. Aglutinar, né? O que é aglutinar? Se você não entender o que é isso aqui, você vai ter dificuldade nessa aula. Aglutinar significa
colar, né? Colar. Como assim colar? Imagina que quando um sangue que não é compatível ele mistura com outro sangue, as hemácias, os glóbulos vermelhos, eles acabam meio que colando uns nos outros, né? Formando um emaranhado de glóbulos vermelhos, certo? E aí a gente diz que ocorreu ali uma reação de aglutinação, podendo levar então o indivíduo a óbito por conta disso. Legal? Descoberta dos tipos ABO. Normalmente livros de ensino médio falam que o Carl Landsteiner descobriu o sistema ABO de modo completo. Não foi bem assim. Na verdade, tem um outro camarada aqui, né? Você tem o von de Castello e Stirling, que descobriram logo na sequência o sistema AB, certo? Então eles acabaram corroborando, contribuindo aí para o estudo do Landsteiner. Legal? Mas o Landsteiner realmente é um cara que merece muita fama pelo trabalho que ele fez, né? Depois que ele fez esse trabalho aqui, o número de mortes diminuiu muito, né? Na verdade, só vai diminuir mesmo o número de mortes depois do sistema RH, mas aqui já começa a dar uma organizada, né, no processo de transfusão sanguínea. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Questão de curiosidade. Aqui duas coisas me chamam a atenção, né? Se você me perguntar, ô Giovanni, qual tipo sanguíneo é mais comum? E aí eu vou te dizer, né? Olha só. O tipo sanguíneo mais comum, em torno de quase 40% da população, é o tipo sanguíneo aí do tipo O, né? Então você tem o O e tem o A. Se eu somar o O e o A, esses dois tipos sanguíneos, veja que eles já pegam aqui, ó, uma parcela de 87%, né, da população. É o mais comum, O e o A, né? Veja que eu não estou falando se é positivo ou negativo. Em relação a ser positivo ou ser negativo, já vou adiantar aqui para vocês, né? É mais comum ter sangue positivo. Então, pessoas que têm um RH positivo. Pessoas que têm RH negativo já é mais raro, né? 15% da população tem RH negativo, 85% RH positivo. Legal? Bora lá então, vamos direto para a aplicação. Agora para tudo, pega sua caneta, anota lá, porque agora a gente entra numa parte importante aí para vocês. Então, olha só, não sei qual é o teu tipo sanguíneo, qualquer coisa compartilha com a gente aqui, né? Mas funciona assim, ó. Lá nas suas hemácias, o que é uma hemácia mesmo, professor? É um glóbulo vermelho, né? A gente chama de hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito. Então aqui eu tenho uma hemácia, certo? As hemácias, gente, lá na membrana das hemácias existe uma estrutura chamada de glicocálix, né? Então tem aqui o que nós chamamos de glicocálix. Sobre o que é um glicocálix? Galera, um glicocálix ele é tipo um sensor que fica na membrana, certo? E vamos supor que uma determinada pessoa ela recebeu lá um glicocálix do tipo A, certo? Então significa que essa pessoa vai ter sangue do tipo A. Ah, professor, então fica na membrana dos glóbulos vermelhos essa substância? Sim. E essa substância aqui, galera, nós chamamos de aglutinogênio, né? Então eu dou o nome aqui de aglutinogênio. Então, vamos acostumando com esse vocabulário. Se o meu sangue é tipo A, significa que lá nas minhas hemácias, lá nos meus glóbulos vermelhos, eu tenho o quê? Eu tenho um glicocálix do tipo A, um aglutinogênio do tipo A, certo? Significa o quê? Que se de repente o meu sangue é um sangue do tipo B, significa que lá na membrana das minhas hemácias existe um glicocálix, existe um aglutinogênio do tipo o quê? Do tipo B, certo? Então vamos colocar aqui, ó, a possibilidade de ter aqui um outro tipo de aglutinogênio. Aglutinogênio A, aglutinogênio B. Então essa pessoa aqui vai ter sangue do quê? Sangue do tipo B. Essa pessoa aqui vai ter sangue do tipo A, certo? Então, continuando aqui. Mas pode acontecer, de repente, do pai ser A, da mãe ser B e o filho ser AB, né? Pode acontecer, professor? Pode acontecer, né? De ter os dois aglutinogênios. Então, caso você tenha os dois aglutinogênios, tenha tanto o aglutinogênio do tipo B, quanto o aglutinogênio aí do tipo A, pode ter os dois. Pode, não tem problema nenhum, tá? Desde, né, o pai é A, vamos supor, a mãe é B. O filho tem a possibilidade, dependendo ali da combinação dos pais, desse filho nascer do tipo AB. Legal? Então a gente diz que ele tem os dois aglutinogênios, aglutinogênio A, aglutinogênio B, certo? E a hemácia que não tem nenhum dos dois, professor? Então aí que tá. A hemácia que não tem nenhum dos dois é uma hemácia careca, né? A gente diz que é uma hemácia careca ou
Zero. Zero o quê? Zero aglutinogênio. Ah, professor, entendi. Então, por isso que é sistema AB0. Exatamente, né? Sistema AB0, porque é zero aglutinogênio, certo? Zero aglutinogênio. E aí que vem, né, então, o termo mais correto, digamos assim, certo? Então, veja, quem é A tem aglutinogênio A, quem é B tem aglutinogênio B, quem é AB tem aglutinogênio AB e quem é o zero, não tem nenhum dos dois. Pegou essa ideia? Legal, então imagine que você não vai ter problema em acompanhar o resto dessa aula. Veja só um detalhe, eu não tenho explicação, eu não, né, mas a ciência até o momento não tem uma explicação para o que eu vou te mostrar na sequência. Quem tem sangue do tipo A tem aglutinogênio A. Ah, isso eu entendi, professor. Legal. Só que eu não tenho uma explicação plausível, assim, a gente tem algumas hipóteses, né, gente, mas não tem uma explicação legal para dar para vocês. Porque quem é A já nasce com anticorpos anti-B no sangue. Importante dizer que o aglutinogênio, ele está na membrana das hemácias. E o que é aglutinina, professor? A aglutinina é a mesma coisa que anticorpos. E esses anticorpos, eles ficam no plasma sanguíneo. Lembra da aula lá de sangue? Preciso que você, caso não tenha assistido a aula de sangue, dá uma colada lá, dá uma olhada lá, porque é importante, tá, gente? Então veja, na parte líquida do sangue é onde circulam os anticorpos. Então se eu tenho sangue do tipo A, eu já vou nascer com anticorpos anti-B, legal? Quem tem sangue do tipo B tem aglutinogênio B e já nasce com anticorpos, o que? Anti-A. Quem tem sangue AB tem aglutinogênio tanto do tipo A, aglutinogênio do tipo B, e não pode, né, gente? Não pode ter anticorpos, porque senão vai atacar o próprio, né, a própria hemácia. Então não possui aglutininas, não possui anticorpos. Veja que eu estou usando o termo antígeno para aglutinogênio, anticorpos para aglutinina. Mas normalmente o exercício vai usar mesmo aglutinogênio e aglutinina. É só para você ir se adaptando com esses nomes. E quem tem sangue do tipo 0 ou do tipo O não possui aglutinogênio, é a hemácia careca, né? É a hemácia que não tem esses aglutinogênios. Pode ter outros, professor? Pode ter inclusive o relacionado ao fator RH, coisa que a gente vê mais adiante, né? Mas em relação ao aglutinogênio A e B, não tem. Consequentemente, essa pessoa já nasce com anticorpos anti-A e anti-B no plasma. Antes de passar esse slide, eu gostaria de um papo reto com vocês aqui. O que você acha que tem em um número maior no teu sangue? Mais glóbulos vermelhos, né? Mais glóbulos vermelhos. Deixa eu voltar aqui, ó. Você acha que tem mais glóbulo vermelho ou você acha que tem mais anticorpos? Tem muito, mas muito mais. Já falei muito, né? Já tem muito mais o quê? Muito mais glóbulos vermelhos, gente. A quantidade de glóbulos vermelhos em relação à quantidade de anticorpos é uma quantidade imensa, certo? Então, por isso que a gente vai ver que é possível, mesmo, né, o tipo sanguíneo do tipo O, mesmo ele tendo anticorpos anti-A e anti-B no plasma, mesmo assim a gente vai dizer que ele é o quê? Um doador universal. A gente já vai ver na sequência a questão, né, da transfusão sanguínea. Professor, como que ele pode doar para um camarada que é A se ele tem anticorpos anti-A? É porque a quantidade de anticorpos não é uma quantidade assim tão expressiva em relação à quantidade de hemácias, certo? Então por isso que é possível. É lógico que tem um limite, né, galera? Eu já vou falar mais sobre isso, beleza? Bora lá então. Então, aglutinogênio é a mesma coisa que antígeno e essa substância, né, que fica na membrana das hemácias, eu também posso chamar de glicocálix, né? É tipo um sensor ali na membrana da hemácia. Aglutinina, a mesma coisa que anticorpos. Certo? Aqui uma tabelinha um pouco mais bonitinha para vocês, olha só as hemácias, né, os anticorpos. Então quem tem sangue A tem aglutinogênio A na membrana das hemácias e tem anticorpos no plasma, na parte líquida do sangue. Quem tem sangue B tem aglutinogênio B na membrana das hemácias e tem anticorpos anti-A, né, no plasma, na parte líquida do sangue, na parte, né, ali que é a maior parte do sangue é o plasma, né? Em torno de 55% do sangue é o plasma, essa parte líquida. Quem tem sangue AB tem os dois aglutinogênios, tem os dois antígenos, não tem problema de incompatibilidade nenhum aqui, né, gente?
nada de problema, certo? E não tem o quê? Não tem anticorpos, não tem aglutinina. E quem tem sangue zero ou O, esse camarada tem os dois tipos de anticorpos. Lembrando que a quantidade de anticorpos é uma quantidade muito menor em relação à quantidade de glóbulos vermelhos, certo? E aí a gente vê aquele padrão de transfusão sanguínea que começou a organizar, né, o processo de transfusão. Então olha só, você tem aqui o O como doador universal. Pensa comigo, galera. O O é doador universal, o AB é o receptor universal. Imagina que você tem sangue AB. Eu vou imaginar que eu também tenho sangue AB, combinado? Se a gente tem sangue AB, se nós temos sangue AB, significa que eu posso receber sangue AB, né? É sempre importante frisar bem que, de preferência, o mesmo tipo sanguíneo é sempre, né, o que vai ser priorizado. Caso tenha o mesmo tipo sanguíneo, eu vou priorizar o mesmo tipo sanguíneo. Ou, professor, e se não tiver? Se não tiver, daí a gente vai usar esse padrão aqui. Quem é AB? Então, nós somos aqui AB, vamos supor, né? Se eu sou AB, significa que o meu corpo conhece a substância A, o meu corpo conhece a substância B. Então, eu posso receber sangue A? Posso. Eu posso receber sangue B? Eu posso, porque essas substâncias não são estranhas para o meu corpo. Legal? Também posso receber sangue O, porque sangue O, ele não tem nenhum tipo, né, de aglutinogênio, ele é incompatível comigo, certo? Então eu também posso receber sangue O. Então o AB é o receptor universal. Mas espera lá, um aluno talvez assim um pouco mais exigente vai dizer: ô professor, mas nós somos AB, simulando que nós somos AB. Quando a gente receber um sangue A, o que vem junto com o sangue A, gente? Vem os anticorpos anti-B. E esses anticorpos anti-B, professor, não podem detonar com o meu sangue, com as minhas hemácias? Lembra que eu falei? A quantidade de anticorpos em relação à quantidade de sangue que está sendo doado, geralmente é desprezível. Mas qual é a regra? A regra é o seguinte: posso receber sangue diferente do meu? Se eu for AB? Posso receber. Mas tem um limite, uma bolsa de sangue. Uma bolsa de sangue dá meio litro de sangue, certo? Lembrando que você tem em torno de 5 litros, 5 litros e meio de sangue no seu corpo, né? Então, cada vez que uma pessoa doa sangue, ela doa lá meio litro de sangue, uma bolsa de sangue. Legal? Então, a quantidade de anticorpos que vai em meio litro de sangue não vai causar nenhum problema. A gente diz que acaba sendo meio que desprezível, certo? Na verdade, o que pode acontecer, galera, é o seguinte: imagina que agora a gente é A. Se nós somos A, o que acontece se eu receber um sangue AB? A substância A eu conheço, mas a substância B nós não conhecemos. Veja, quando eu receber um sangue AB, como eu não conheço a substância B, o que tem no meu plasma? Tem anticorpos anti-B. Só que agora eu estou falando do meu plasma em relação a uma quantidade de 5 litros e meio de sangue no meu corpo. Em 5 litros e meio de sangue, a quantidade de anticorpos anti-B vai ser considerável. Então, se esse sangue entrar no meu corpo, tiver contato com o meu corpo, a quantidade de anticorpos anti-B vão detonar com aquelas hemácias lá. E aí você vai dizer: mas qual o problema de detonar com aquelas hemácias lá? É porque elas começam a colar uma na outra, colar uma na outra, colar uma na outra, e isso pode ocasionar, né, problema de insuficiência renal, né? Porque o rim é que vai filtrar esse sangue, certo? Então, seria essa regra, certo? O O, doador universal, o AB, receptor universal. Quem é A pode receber de O e dele mesmo, quem é B pode receber de O e dele mesmo, priorizando sempre o mesmo tipo sanguíneo. Legal, galera? Então, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Tenho 3 exercícios aí para a gente fechar. Exercício 1 diz assim: em casos de transfusões de sangue, pode ocorrer a incompatibilidade, isso é, a aglutinação entre os glóbulos vermelhos. Isto se deve à presença de diferentes tipos de aglutinogênios. Agora você já sabe o que é aglutinogênio, né? Nas hemácias e aglutininas no plasma. Porém, no sistema ABO, há um tipo sanguíneo que poderá receber sangue de qualquer tipo, sendo chamado de receptor universal. Qual é o tipo de sangue e a que se deve essa propriedade? Assinale a alternativa que contém a resposta correta. Letra A, tipo A? Não, receptor universal você já sabe, a gente acabou de ver, né? Que é o tipo AB. Então não é o B, não é o O, então vai ser a letra D. É o tipo AB, que tem a ausência de anticorpos de aglutininas anti-A e anti-B. Alternativa B, então responde o exercício. Legal? Mais um. No que diz respeito a grupos sanguíneos,
É correto afirmar que pessoas do grupo sanguíneo, então olha só, é correto afirmar que pessoas do grupo sanguíneo O, né, possuem aglutinogênios? Não, quem é O não tem aglutinogênio, zero aglutinogênio, então falso. B, quem é A possui aglutinogênio A, legal. Nas hemácias, e aglutininas anti-B e anti-AB? Não, né? Só tem aglutininas anti-B, certo? Então, falso, letra B. Quem é a B? Que não tem aglutinogênios? Não, quem é a B tem aglutinogênio A, tem aglutinogênio B, legal? Então, falso também, a letra D tem que ser a correta. Quem é B possui aglutinogênio B, antígeno B nas hemácias e aglutininas anti-A no plasma. Perfeito, alternativa D. Legal? E para fechar essa aula, que eu acho muito legal falar de sangue, né? Bora lá então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que aparece. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática de suas hemácias o que? Aglutinina, aglutinogênio? Aglutinogênio, né? Então tem aglutinogênio o que, gente? Aglutinogênio A. Então veja, a única alternativa que fala de aglutinogênio A é a alternativa B. Então a gente já pode marcar ela aqui, ó. E aí, no plasma sanguíneo, aglutinina anti-B. Perfeito, certo? As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam o que, galera? Não apresentam aglutinogênio na membrana plasmática das hemácias. Então, fechamos assim com chave de ouro aí, 3 exercícios. Fica ligado, nossa próxima aula a gente vai falar, a gente vai ver o que é um sangue positivo, o que é um sangue negativo, o que é esse sistema RH, beleza? E eu falo também de uma doença bem importante. Até mais, gente. Bom estudo aí e até a próxima. Tchau!